Bem-vindo ao canal JCS, Conteúdo Jurídico. Meu nome é Júnior, sou doutor em Direito, graduado pela Universidade UNA e vou falar hoje um pouco para você sobre Direito Constitucional, começando pelo artigo 1º até o artigo 5º. Seria o artigo 1º. O artigo 1º, ele fala dos pilares que já possuímos, né? Vamos ler o artigo 1º. Pegue sua Constituição e me acompanhe, por favor. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, consiste-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e da livre iniciativa e, quinto, o pluralismo político. E não podemos deixar o parágrafo único, né, que fala: todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Para você memorizar o artigo 1º, você tem um método mnemônico chamado Socidiva Plus. So, de soberania, C de cidadania, D de dignidade da pessoa humana, V, vá, valorização do trabalho da livre iniciativa e plus, de pluralismo político. Agora vamos interpretar o parágrafo único do artigo 1º, que ele fala o quê? Que todo poder emana do povo, né? Acompanhe comigo. Que exerce ele por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Representantes eleitos seriam as nossas eleições, né? E a forma diretamente seria através da iniciativa popular, plebiscito, referendo ou ação popular, que seria a nossa democracia participativa, tendo em vista que o nosso país adota um sistema híbrido, porque nós temos os representantes eleitos e tem a forma direta que a gente, utilizando desses tipos de ações para poder participar ativamente da nossa política. Agora vamos falar do artigo 2º da Constituição. Acompanhe comigo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quando a Constituição fala poderes, ela meio que se equivoca, porque não seriam cada poder. É um poder único, só que é subdividido em 3, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Independente porque cada um tem a sua autonomia funcional, institucional e etc. E são harmônicos porque um pode fazer o controle dentro do outro na medida que a Constituição determina. Entendeu? Agora vamos para o artigo 3º, que ele fala o seguinte, acompanhe aí por favor, gente. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O que seria República Federativa do Brasil? É o nome do nosso país. O nosso país ele não chama Brasil, ele chama República Federativa do Brasil. Agora vamos destrinchar esse nome. Quando falamos de república, estamos querendo dizer o quê? A forma de governo que nós adotamos. Quando falamos federação, seria a forma de Estado. Nós somos uma federação, entendeu? E quando falamos democrático de direito, seria o regime jurídico adotado pela gente. E o nosso sistema de governo é o presidencialista, entendeu? Que temos o diferente que é igual lá fora na Inglaterra, que é a monarquia. Voltando aqui para os objetivos do parágrafo 3º. Quais que são os seus objetivos? Né? Que são os na verdade, o que significa objetivos que a Constituição tanto fala? É o que a gente busca chegar, né, a ter. É o que a gente ainda não tem. Quais que são os nossos objetivos? Acompanhe aí, por favor. Seria construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, entendeu? E para aprender isso mais fácil, tem um método mnemônico, que seria o CONGA e REPRO, que é o CON, de construir uma sociedade livre e digna, né, e justa, G, de garantir o desenvolvimento nacional, o E de erradicar a pobreza e a marginalização, o RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e o PRO de promover o bem-estar de todos sem todos os preconceitos que elega a Constituição e que eu acabei de mencionar, entendeu?
Agora vamos para o artigo 4º da Constituição, que fala o seguinte, que a República Federativa do Brasil, como eu já falei, esse é o nosso nome, né, do nosso país, regear-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios. O artigo 4º, desculpe, não, é o artigo 4º. Ele fala, é um artigo muito importante, que ele fala sobre o quê? Sobre como nós vamos nos comportar, nós, eu falo país, Brasil, nas relações internacionais com os outros países lá fora, com a Itália, com a Alemanha, com os Estados Unidos, como nós vamos nos comportar, entendeu? E para isso a gente vai se estabelecer de acordo com os seguintes princípios: a independência nacional, que a gente é um país independente em relação a lá fora. Quer dizer o seguinte, nós somos independentes, nós somos autossuficientes, entendeu? Nós mandamos aqui, outro país não pode intervir aqui. E isso seria independência nacional. Quando a gente fala de soberania, a soberania se trata da questão interna. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos ele prevalece aqui dentro do país, entendeu? Voltando aqui para os objetivos do parágrafo 3º. Quais que são os seus objetivos? Né? Na verdade, o que significa objetivos que a Constituição tanto fala? É o que a gente busca chegar, né, a ter. É o que a gente ainda não tem. Quais que são os nossos objetivos? Acompanhe aí, por favor. Seria construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, entendeu? E para aprender isso mais fácil, tem um método mnemônico, que seria o CONGA e REPRO, que é o CON, de construir uma sociedade livre e digna, né, e justa, G, de garantir o desenvolvimento nacional, o E, de erradicar a pobreza e a marginalização, o RE, de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e o PRO, de promover o bem-estar de todos sem todos os preconceitos que elenca a Constituição e que eu acabei de mencionar, entendeu? Agora vamos para o artigo 4º da Constituição, que fala o seguinte, que a República Federativa do Brasil, como eu já falei, esse é o nosso nome, né, do nosso país, regear-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios. O artigo 4º, desculpe, não, é o artigo 4º. Ele fala, é um artigo muito importante, que ele fala sobre o quê? Sobre como nós vamos nos comportar, nós, eu falo país, Brasil, nas relações internacionais com os outros países lá fora, com a Itália, com a Alemanha, com os Estados Unidos, como nós vamos nos comportar, entendeu? E para isso a gente vai se estabelecer de acordo com os seguintes princípios: a independência nacional, que a gente é um país independente em relação a lá fora. Quer dizer o seguinte, nós somos independentes, nós somos autossuficientes, entendeu? Nós mandamos aqui, outro país não pode intervir aqui. E isso seria independência nacional. Quando a gente fala de soberania, a soberania se trata, inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos eles prevalecem junto com os direitos fundamentais em relação a outros direitos, né? A autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre os estados. Inciso 6º, defesa da paz. A gente sempre está pregando a paz, né? Por isso que na ONU a gente sempre abre o discurso, né, das Nações Unidas, os encontros todos os anos por causa disso, porque o Brasil é um dos países que mais prega a paz. E inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. E inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E inciso 10, concessão de asilo político. O asilo político ele será falado mais à frente, mas asilo político, a gente dá o asilo político para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas no seu país de origem por questões políticas, por opinião, questões de opinião, questões políticas e etc. E agora vamos falar do parágrafo único do artigo 4º, que ele fala o seguinte, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Isso aqui que a gente está falando é o que a gente tem já hoje, né? Que seria o Mercosul, que são países da América Latina que trabalham juntos, né? Em questões políticas, sociais, né? Buscando uma formação de uma comunidade muito maior para todos os países da América Latina. Lembrando que existe o método mnemônico para vocês lembrarem os princípios fundamentais que regem nossas relações internacionais, que seria o ainda não comprei Rex. Ele é um método mnemônico para você lembrar desses princípios fundamentais. A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho, siga nossas mídias sociais para saber de novas novidades e até a próxima aula que iremos começar a destrinchar o artigo 5º da Constituição.